E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, porque por aqui, como nós estamos? Para a glória de Deus, nós estamos vivendo e achando bom. Glória a Deus por isso. Mais um episódio podcast. Mais um glória a Deus por isso também. Mais um. E hoje com uma convidada quem? Super especial. Quem tá com a gente hoje, Georgia? Hoje está conosco ela, a mãe do Henrique. Opa! Diaconisa Carla. Aê! E aí, Carlinha? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E estou muito nervosa. Ah, que legal. Aí que é bom. Aí que é bom. Assim, a gente também fica nervoso, não fica, não? Fica, lógico. Toda vez que vai começar a gente fica meio nervoso, a gente finge que não tá, mas no final tá. Mas fica tranquila, a gente só vai fazer perguntas muito difíceis, mas, né? Não tem As problema, mais né? difíceis possíveis. E aí a gente vai mandar pro pastor, e aí, dependendo do seu acerto e seu erro, já sabe, né? Banco. Ou... Já tô suando, gente. Mas não, na verdade é um papo sobre a sua vida. Aí até nesse projeto a ideia é exatamente essa, tipo, a gente como igreja se conhecer, não dá para todo mundo estar indo lá na sua casa, conhecer toda a sua história, né? Então, como igreja, né, eu acho que é importante a gente se conhecer, né? E assim, a gente sempre gosta de começar lá do início mesmo, do começo, que é da onde que você veio, onde você nasceu, você é daqui de São Paulo. Nossa. Vou dar uma resumida, hein, gente, porque é longo. É longa a história? Longo, Assim que a gente gosta. Na verdade, eu sou uma mistura de pernambucana com paraibana, né? Eu nasci no Recife, mas quando eu tinha 3 anos de idade, aí eu fui para Paraíba. Aí, com 12 anos de idade, eu vim embora para São Paulo e estou aqui definitivo. Esse ano faz 31 anos que eu moro aqui em São Paulo. Caraca, 30 anos. Já viu, mas você veio direto pra cá, pra Guarulhos ou não? Não. Eu vim para Vila Maria, né? Morei lá na Vila Maria. E quando eu estava com 14 anos, eu fiquei lá acho que 2 anos. Com 14 anos, aí eu vim para cá. E estou até hoje aqui. Primeiro Maria Dirce, né? E depois Presidente Dutra. Sim. Já viu muita coisa desse bairro, então. Já. Tudo... Praticamente o desenvolvimento, né? Então, já era tinha tudo mato, né? Tinha muita coisa acontecido, mas o desenvolvimento assim, né? Muita E coisa você veio de lá acontecido. para cá com sua família toda? Só veio você? Como é que foi? Não. Verdade. Eu não tenho família aqui, né? A minha família são vocês e meu filho, né? Com a família dele, né? Isso é minha família, né? Eu vim só com a minha madrinha, que ela foi me buscar lá quando eu era pequena, né? Devido à situação lá, né? A situação lá na época, assim, era um pouco precária. Hoje em dia está um pouco melhor para minha família também. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Mas naquela época, assim, eu não cheguei a passar fome, mas passei muita dificuldade. Usava uma roupa, um calçado, porque alguém dava, né? Na época, a minha mãe tinha casado e a minha avó tinha falecido fazia pouco tempo também. Eu vivi muito na casa dos outros, né? Na época, assim, na época da minha infância, lá no Nordeste, ainda tinha muito de você... Muito novo, você já trabalhava, né? Já trabalhava. Trabalhava na roça, trabalhava na casa de família, né? E, no meu caso, era em casa de família. Então, minha avó morreu, eu tinha 9 anos de idade. E eu não me dava muito bem com meu padrasto. Então, começou aquilo, né? De ficar na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro. E a minha madrinha ficou sabendo mais ou menos do que acontecia na minha vida e ela me trouxe para cá, quando eu tinha 12 anos. Só que, quando eu cheguei aqui, não foi muito diferente de estar trabalhando na casa dos outros, né? Porque eu achei que ia ser uma coisa, né? Eu achei que eu ia ter uma vida melhor, diferente. E, quando eu vim para cá, eu vim simplesmente para trabalhar na casa dela. Aí, eu fui crescendo, né? Aí, aos meus... Deixa eu ver. Aí, eu conheci o pai do Henrique, eu tinha 15 anos de idade. Comecei a namorar ele. Depois, a gente ficou noivo. E
E quando eu tinha 17 anos, a minha cabeça deu uma bagunçada assim. Aí eu me rebelei, aí eu saí de casa, né? Eu briguei com a minha madrinha lá, porque eu não aceitava mais aquela situação. Eu queria, sei lá, eu queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro, assim, né? Porque eu trabalhava na casa dela, mas eu não tinha o meu dinheiro, entendeu? Eu não tinha meu dinheiro. Quando ela queria, ela me dava as coisas e assim ia. Então, eu tinha muitas amizades, né? Que eu fui construindo muitas amizades aqui. E eu queria ter o meu dinheiro, eu queria comprar minhas coisas. Então, a minha cabeça deu uma bagunçada, eu fiquei meio que revoltada. Aí, mas só que isso não foi a minha melhor escolha, né? Brigar com ela e sair de casa para ficar com o pai do meu filho não foi a minha melhor escolha. Então, daí começou a minha história. Entendi. Tem muita história, gente. Tem muita coisa que aconteceu. Tem muita luta, né? Tem, Imagino. né? Mas você tinha muitos irmãos? Tem, né, na verdade? Muitos Não, irmãos? na Como que verdade eu era lá? sou filha única. Única? Da minha mãe eu sou filha única, porque, assim, eu não conhecia o meu pai, né? Não conhecia o meu pai. Minha mãe conheceu o meu pai no Recife. Ela trabalhava lá no Recife, em casa de família, na casa dessa minha madrinha. O meu pai era servente de obra, um negócio assim, né? E ela conheceu o meu pai. Só que ela falou para mim que o meu pai enganou ela, falou que ele era solteiro e ele não era, ele era casado. Ixi, Aí, quando eu nasci, ele simplesmente não me assumiu. entendi. E a minha mãe, sendo a nordestina que ela é, ignorante pra caramba, né? Muito assim, né? Aí ela pegou e falou, então tá bom, então já que você não vai assumir, ela não é sua filha, então pode deixar, eu vou criar ela sozinha, mas também nunca mais você vai ver ela. E foi isso que aconteceu. Entendi. Aí depois, né? Aí aconteceram outros fatos lá na vida da minha mãe e tudo. Aí foi quando deu uma reviravolta na vida da minha madrinha, que ela resolveu vir embora para cá, para São Paulo. Aí perguntou se a minha mãe queria vir. De início, a minha mãe não quis vir. Aí minha mãe voltou lá para Paraíba, para casa dos meus avós. Não foi fácil, porque a minha mãe teve que enfrentar o preconceito, né, de ser mãe solteira, e acabou que se envolveu com um cara que era casado. E na época, assim, os meus avós eles eram muito ignorantes. A minha família em si era muito ignorante, né, em relação a tudo isso. Então foi difícil para minha mãe voltar para casa desempregada e ainda com uma criança no braço, né? Aí o tempo foi passando e depois a minha madrinha entrou em contato de novo com ela e perguntou se a minha mãe queria vir para cá. Aí eu já tinha 6 anos de idade. Aí a minha mãe falou que queria. Aí ela veio. Só que a minha mãe ela tem asma e é bronquite asmática da minha mãe já é crônica. Então aqui em São Paulo para quem tem isso, né, é muito difícil. Então ela ficava muito doente. Aí foi quando ela veio, ficou muito doente, e daí o médico falou que achava melhor para ela voltar para lá, porque lá em questão de poluição é totalmente diferente daqui, né? Aí daí ela foi e voltou. Quando eu fiz 12 anos, foi quando a minha madrinha retornou lá e me buscou. Entendi. Aí, desde então, eu, na verdade, né, saí assim de perto da minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. E aí, mas eu lembro, eu acho que foi recente, você foi lá ou... tô enganado? Fez 3 anos esse ano, É, né? recente assim, né? Fez Lá onde agora é Paraíba? Paraíba. A minha mãe mora na Paraíba, E na aí- Paraíba. Mas você foi lá, tipo, depois dos 30 anos ou você já tinha ido Não, antes? aí eu fui depois de 20 anos. Porque ficou bastante tempo, né? Eu assim. fiquei 10 anos sem ir, aí eu fui com o Henrique pequenininho. O Henrique tinha legal. 1 ano e 3 meses, aí a gente ficou 3 meses lá e retornamos para cá. Porque eu não consegui emprego, não consegui nada lá, né? Aí eu retornei para cá, aí fiquei 20 anos sem ir lá. Aí nesses 20 anos, assim, eu acredito que também tinha um propósito do Senhor, porque como eu não me dava com meu padrasto, eu tive tempo ainda de chegar lá e encontrar ele vivo, porque vai fazer 2 anos esse ano que o meu padrasto faleceu. E, querendo ou não, tinha aquela coisa assim entre a gente, sabe?
Uma Ah, mágoa, né? isso. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele me pediu perdão. Ele falou que se arrependia de tudo que ele tinha feito, né? Isso é muito bom. E quando eu vim embora, que ele me abraçou, aí ele falou assim que ele sabia que ele não ia me ver novamente. E infelizmente, né? Ele se foi. Mas isso foi muito bom, assim, a gente com conversar, certeza, com sabe? certeza. Até da minha parte também, assim, eu já tinha perdoado, mas nada do que uma conversa, né? Você olhar olho no olho da pessoa, você dar aquele abraço e você falar assim, nossa, agora sim, né? Tanto da parte dele e da minha parte também. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que ele tenha tido um encontro com o Senhor, né? Com certeza. Amém. É. Amém. E assim, depois que você conheceu o pai do Henrique, que você teve o Henrique e tudo mais, eu queria saber, na verdade, como foi a sua conversão? Foi depois desse período de conhecer ele? Foi antes? Como é que foi a É conversão? onde entra Cristo aí. Né? Isso. Nessa Então, história. gente, isso é muito legal, assim, porque Deus sempre foi presente na minha vida desde quando eu era uma sementinha no ventre da minha mãe. A minha mãe falou assim que quando ela estava grávida, né, lá no Recife, aí ela ia muito na igreja. E ela ia na igreja batista, ela ia. Ela ia na igreja batista. Mas só que a minha mãe nunca se converteu, gente. Minha mãe nunca se converteu, assim, sabe? Ela não é batizada. Ela tem um certo conhecimento da palavra. Mas, então, aí, né, voltando lá, né, aí ela grávida, ela ia sempre nos cultos, tudo. Até hoje ela ainda vai. Mas ela ainda não teve realmente aquele encontro com Deus. Então, aí, né, passando toda essa minha história, ela lá na minha cidade, e querendo ou não, tem muitas essas missões das igrejas, né? Por mais que lá seja um sertão, mas o pessoal vai lá, sim, vai lá. Aí, uma vez, estava tendo essas missões, eu ainda morava lá. E eu lembro que a minha primeira Bíblia, não sei se vocês vão lembrar, aquelas pequenininhas assim do eu Novo lembro. Testamento, foi a minha primeira Bíblia. Eu tinha ela até esses dias. Não sei o que aconteceu, de tanto mudar, eu acho que se perdeu na mudança. Aí já começou a plantar a sementinha, a sementinha. Mas realmente o meu encontro com Cristo foi já depois que o Henrique nasceu, que eu passei muitas coisas. O Henrique, quando ele nasceu, ele era uma criança muito doente, gente. Muito doente, né? Devido, assim, eu não sei, não entendo muito disso, mas o médico também falou que devido à situação do pai dele, né? Porque o pai dele, na época, era todo doidão, né? Fazia um monte de coisa errada. E o médico falou que isso influenciava bastante, né? Questão de sangue, essas coisas, né? Aí, quando o Henrique ele estava perto de fazer 4 meses, ele já vinha doentinho e ele teve uma broncopneumonia. E nisso ele teve que ficar internado na Santa Casa ali da criança ali, né, no centro de Guarulhos. E ele ficou internado e eu vi praticamente o meu filho morrer nos meus braços ali. Isso é uma coisa que me toca demais, 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 porque ali foi Deus a todo tempo. Ele ardendo em febre, quase sem conseguir respirar. Aí, do nada, apareceu uma amiga lá e falou assim, ela já tinha trabalhado comigo, ela falou, Carla, se você... E lotado, aquele hospital lotado, gente. Se você não entrar agora na sala do médico, o seu filho vai morrer. E ela invadiu a sala do médico comigo, e o Henrique estava muito mal, muito mal. Na hora, a médica já mandou levar para a sala de emergência e tal, e teve que aspirar ele. Colocou uns caninhos assim dentro dele, assim, para já ir direto para o pulmão para começar a aspirar o catarro dele, né? Aí, o que aconteceu? O Henrique teve que ficar internado. Aí, nisso, os dias iam se passando e ele ia ficando pior, gente. Ele ia ficando pior. E eu falei, meu Deus, o meu filho vai morrer, o meu filho vai morrer. E, na época, eu era muito católica. Muito, eu era roxa. Mas, daí, eu lembro que ele estava numa sala lá, e eu estava sentada assim do lado dele, e ele estava tipo dentro de uma caixa acrílica, né? Aí ele, tipo assim, ele começou a se debater
E eu corri, chamei a enfermeira, e a enfermeira veio e chamou os médicos correndo. Aí teve que fazer essa segunda aspiração no pulmão dele. E nisso, aí eles foram conseguir estabilizar ele. E eu estava tão assim, gente, tão assim. Sabe quando parece que você está em estado de choque? E eu simplesmente sozinha, não tinha com quem contar. Eu simplesmente sozinha. E daí eu comecei a falar com o Senhor. Eu comecei a falar com o Senhor. E eu falava assim, Senhor, eu creio em Ti. E se o Senhor realmente existe, faz alguma coisa na vida do meu filho. Não tire ele de mim, porque ele é a única coisa que eu tenho. Aí, gente, foi incrível. Parece que eu entrei em transe ali, não sei se eu fui arrebatada, eu não sei. Parece que eu dormi. E ali, eu falando com o Senhor, eu só lembro que as minhas lágrimas caíam. E eu falando com o Senhor. E, de repente, foi como se eu tivesse adormecido. E eu vi ali, sabe, como se aquele lugar todo ele fosse envolto por uma fumaça, sabe? E eu via como se tivesse vindo uma pessoa na minha direção. Gente, do nada eu acordei assim. Eu acordei, foi um susto, não sei, eu acordei. E, a partir daquele dia, o Henrique ele começou a melhorar. E em 5 dias o Henrique teve alta. Nossa. Ele teve alta. Para quem estava todo cheio de fio, todo, sabe? Ele teve alta. Aí, a partir dali, ele começou a melhorar. E teve um dia também, obrigada, viu? E teve um dia também que eu estava ajoelhada em casa, ainda estava cuidando da recuperação dele, né? Que o médico falou para ficar de olho e tal. Aí eu estava em casa, eu estava na beira da minha cama. E eu estava orando e eu estava falando com o Senhor. E ali, o Senhor, ele chamava o meu nome nitidamente, gente. Eu ouvia ele chamando o meu nome. E ele falava que o meu filho ele ia ser curado, que ele ia ficar bem, sabe? Que as coisas iam começar a fluir na minha vida. E realmente isso foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo. Só que o engraçado foi assim, né? Aí o Henrique foi crescendo. Aí eu comecei a ir para a igreja, mas eu não comecei a ir para a igreja cristã e evangélica. Eu comecei a ficar mais firme na igreja católica. Sim. Só que daí o Henrique foi crescendo. O Henrique ele não gostava de ir para a igreja comigo. Ele gostava de ir para a igreja com a avó dele. E a avó dele já tinha se convertido e a avó dele era cristã, né? Na verdade, a família da parte do pai dele começou a se converter, as tias, a avó dele, né? E ele ia com ela. E eu ia sozinha para outra igreja. Aí daí ele foi e falava: "Mãe, vamos com a gente. Vamos com a gente", né? E assim, eu ouvia, eu assistia pela TV e tudo, mas eu não queria ir para lá, né? Não queria. Aí daí, conforme ele começou a ir me chamando, né? Aí todo mundo ficava falando: vamos com a gente, não sei o quê, vamos ouvir uma palavra, não sei o quê. Aí eu comecei a ir. Então, praticamente foi assim, né? Depois de uma dor, de uma luta, de um sofrimento. Fruto de um... Né? Aí eu comecei a ir para a igreja e, graças a Deus, estou na presença do Senhor. Até quando o Senhor vier nos buscar. E você lembra que igreja que era? Era a igreja que a gente começou a ir, que eu comecei mesmo. Meus primeiros passos, eu fui conhecendo a igreja Primitiva da Fé. Tá. Eu comecei a ir lá. Aí depois, né, aconteceram outras coisas na minha vida. Aí eu totalmente me separei assim do pai do Henrique, tudo, né, todo tipo de ligação. Aí eu fui morar no quintal da tia do Henrique. E na frente da nossa casa tinha a igreja onde eu realmente me converti, né? Que foi a igreja também que os nossos pastores aqui se converteu. Foi lá que eu conheci todo mundo. Então você olha, né? Desde lá de trás. Ela é pré-mensagem plena. Boa. Tá na pré-história. Pastor José. Da mensagem plena. Isso. Eu não lembro o nome Na da igreja igreja. do pastor José. Acho que é Jesus, é a paz e Salvação salvação de Israel. mundial, né?
É de Israel ou mundial? Não lembro agora. É um negócio assim. Mas aí foi lá realmente que eu aceitei a Jesus, tive um encontro com ele e tal. Que bênção. Foi lá. muito louco, né? Porque é tipo de um deserto, né? Tipo, de um momento difícil, de uma luta, assim. Isso. Né? E você comentou que você foi com o Henrique lá, né? Quando ele era novinho, né? E aí não conseguiu emprego lá, não ficou Isso. lá. E então, Voltei. tipo, tem várias coisas Sim. assim que no final a gente vê que é Deus mesmo que tá encaixando, né? É porque assim, eu tô dando uma resumida, Sim, né, gente? É verdade, você falou. Tem muita coisa, né? Detalhe mesmo. Entendi, glória a Deus. Você você falou sobre o nascimento do Henrique aí e tal, e eu fiquei pensando na Julinha. E a Julinha, como que foi a história dela quando ela apareceu, quando soube que tava grávida, como que foi pra vocês, Mas né? antes de chegar na Júlia, e a igreja Mensagem Plena? Então, mas eu queria vir depois. Queria vir depois? que aí Depois? vem só Então boa, entendeu? então então tá. A gente termina os Entendi. filhos e depois... Então vai. Primeiro é as lutas, depois as bênçãos, né? Então, quando eu fiquei sabendo da Júlia, foi maravilhoso, né? Eu tava num momento maravilhoso da minha vida, né? Foi tudo muito bom, foi só felicidade, né? Naquele momento foi só felicidade. Mas foi bênção, foi assim... Ela foi muito esperada, foi muito desejada, Então, porque... fico imaginando. Quanto tempo dela pro Henrique? 13 anos. Então, porque eu fico imaginando isso, entendeu? Que é muito tempo, então é muito diferente. Foi. Apesar, assim, que da luta que foi do Henrique, né? Porque eu criei o Henrique sozinha, né? Sim, sozinha. Quando o Henrique nasceu, eu não estava com o pai dele. Então, do Henrique para a Júlia foram duas histórias completamente diferentes. Mas o Henrique também foi muito desejado também. Sim. Demais, né? Demais. Legal. Não teve aquela sensação de culpa ou isso e aquilo, não. Ele veio porque eu quis que ele viesse, né? Foi. Esqueci o remédio. Não sei o que. Não foi. Isso é bom. Estava escrito na história eterna de Deus, já estava já. Muito legal. Foi, mas foi muito bom também a Júlia. Foi Julinha. Maravilhoso. A Júlia tá há quantos anos agora? 10, vai fazer 11 esse ano. Caraca, tô muito grande. Porque, tipo, o Henrique, eu sei que você lembra do Henrique muito pequeno, Sim. com certeza. É. Eu lembro mais ou menos, eu já lembro ele nos adolescentes já. Mas a Júlia não, a Júlia eu lembro criança mesmo. E aí, caraca, já vai fazer já 11 anos. Não, eu acho que você estava aqui desde a época da barriga, né? Sim, Eu tava na barriga? eu acho que sim. Tava. Eu não sei. Eu acho que Tava. sim. Você não lembra do pai dela? Lembro. Então, tava. Então tava. Tava. Então tava. Eu não queria falar da minha idade, aí vocês ficam falando que eu tava. Olha aí, Não tava não, cheguei agora. Muito legal. E aí, Jorge, vamos para a mensagem plena, então? Vamos pra Mensagem Plena. E como foi que você chegou aqui? Você chegou junto com o pessoal? Então, você tá nos membros fundadores? Isso. Não. Essa é a pergunta, né? Ai, gente, que pena, não tô. Não tá, não tô. Seria uma Mas não honra, demorou mas eu muito não pra você tô. chegar também? Não. Na verdade, eu tô na Mensagem Plena desde o primeiro aniversário da Mensagem Plena. Olha né? aí, ó. Desde o primeiro aniversário da Mensagem Plena, já tô aqui, graças a Deus. Quando eu comecei na Mensagem Plena, era lá do outro lado, né, da Lá na Orobó. Gela. Tinha poucas pessoas ainda, mas era maravilhoso, né? Quando a gente chegou, foi muito bem acolhido, assim. Já conhecia todo mundo, né? Sim, já era sim, de ajudou, casa, né? Já era de casa. Foi muito bom. Ajudou. Mas você lembra, tipo, que fez você vir para a mensagem plena na época? A palavra. Nossa, a primeira vez que eu fui no culto lá, né? Aí que eu cheguei lá, a palavra já veio de encontro. Já falou tremendamente o meu coração, né? E eu sempre falava para o Senhor, porque na verdade, gente, eu estava começando a caminhada. Sim. Eu estava começando a caminhada, né? E eu senti tremendamente a palavra do Senhor entrando no meu coração. Então eu falei, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. E estou até hoje. Sim, já entrou já rasgando. Né? E como foi, assim, que você é uma diaconisa, né? Como foi, assim, as primeiras oportunidades que você teve? Como foi a primeira vez que você pegou no microfone? Como é que você se sentiu? Qual foi a sensação que você sentiu? Eu queria até voltar um pouquinho antes, que eu ia perguntar dentro disso daí. Mas como foi o diaconato, assim, quando tipo, o pastor falou que Você vai ser diaconisa. que você foi separado da mensagem plena, né? Com certeza, Isso. né? Que você estava bem no início. É. Mas como que foi quando o pastor falou? E aí, agora
Nossa, foi. Todo mundo me conhecendo do jeito que eu sou nervosa, já a barriga já dói, já a boca fica seca. Foi um culto de domingo. Eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro que foi um culto de domingo. A igreja estava cheia, a gente estava lotada. E o pastor falou que ia ter umas pessoas que iam ser ungidas, mas eu não imaginei que eu ia estar no meio. Não, porque o pastor não chegou assim para falar, ó, a Carla tá separada. Não. Tá. Eu assim, Foi na surpresa. não, mas eu fazia as coisas na igreja Já assim. era, com certeza. Não, eles nunca chegaram. Era uma diaconia. Eles nunca chegaram assim em mim para falar, Carla, hoje você faz isso? Não, tipo assim, eu já ajudava na limpeza da igreja, eu já cuidava assim que eu sentia no meu coração de fazer isso, né? Então, só quando era oportunidade assim para subir no altar, uma oração, uma palavra, aí eles já avisam, né? Mas nesse dia não, nesse dia não teve nada disso. Aí eu lembro que eu tava em pé, mas não porque eu estava na porta, mas eu estava em pé. Eu acho que eu estava até do lado da diaconisa Simoni, que hoje não está mais aqui com a gente, né? Aí, quando falou o meu nome, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembro que eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela, vai, Carla, o pastor está te chamando. E eu fui tremendo, eu falei, meu Deus do céu. Mas foi uma felicidade muito grande. Foi. E o nervosismo também. Mas foi muito gostoso, foi muito bom, muito bom. E assim, voltando, e você lembra como foi assim a primeira vez que você pegou no microfone para falar na igreja, em público, assim, como é que foi? Ai, Primeira gente, vez. nossa. Conta pra gente. Meu Deus do Você já céu. chegou a pregar alguma vez aqui? Não, aqui não. Eu preguei uma vez, quando a igreja também era lá do outro lado, que tinha culto à tarde. Legal. Tinha culto à tarde, mas por incrível que pareça, À tarde gente. da benção. Não, no culto da tarde não caía ninguém, mas nesse dia foi. Nesse dia foi. Aí eu falei, eu acho que eu não vou ficar tão nervosa, não. Era o pessoal que estava acostumado a estar ali comigo mesmo, né? Vai não, gente, quando eu subi no altar já tremendo, que eu olhei assim, meu Deus do céu. Mas, pela misericórdia, o Senhor me usou e foi bom. Nesse dia, até o pastor estava na igreja. Nossa. Sim, Imagina. até o pastor estava na igreja. Eu falei, gente, como que pode? O pastor está sempre trabalhando e nesse dia ele estava na igreja. Tava o pastor, tava a pastora Renata, tava a pastora Raquel. Já estavam de olho, tipo assim. lógico. Vai ser diaconisa. Tava de olho nela aqui, vamos ver. Gente, foi muito assim, sabe? Muito incrível. Mas foi bom. Nesse dia ainda consegui trazer 20 minutos de palavra. Eu fiquei boba. Eu fiquei boba com isso. Foi. Mas tipo assim, de pregar na igreja. Mas nos lares, assim, essas coisas o pastor sempre me dava oportunidade. Agora, por a primeira, gente, o Senhor me trouxe à memória esses dias, que eu falei, eles vão me perguntar, me ajuda, Espírito Santo. Aí, né, esses irmãos não fazem mais parte da igreja hoje em dia, eu acho que, não sei nem se eles estão na igreja, que eu não tenho contato com eles. Foi um casal de irmãos que moravam no Maria Dirce, eu não sei se você conheceu o irmão Renato e a Patrícia. Sim. O careca? Isso, sim, ele moreno, mesmo. Lembro o moreno. Tipo assim, nomes até me vem alguma coisa. Mas eu não consigo. É o negão lembrar. careca. Isso mesmo. Aí o pastor falou para mim, Carla, você vai trazer a palavra na casa dos irmãos, né, em tal dia, né, que eu ia muito no culto, nos lares com eles. Aí pastor, o senhor tem certeza? Ele, não, fica tranquila, vai estar todo mundo ali ao seu redor, não sei o quê. O pastor me deu o maior apoio, né? E a gente foi lá e foi bênção. Então, essa foi a primeira vez, assim, que eu tive a oportunidade e, assim, eu senti a presença do Senhor lá com a gente. Foi muito bom. Muito bom isso. E sabe o que é mais legal de ouvir? Porque a gente vê que você tem muita timidez, mas mesmo assim você não rejeitou, você atendeu ao chamado. Atendeu ao chamado e foi, né? Mesmo com toda a timidez. Sim, muito tímida. Isso é muito legal. A boca fica seca, a voz não quer sair, sabe? Sim. Mas Deus é bom, né? Mas você chega a gostar desse ministério aí, da pregação? Ou... Ó, pra te falar a verdade,
uma coisa que eu me sinto realizada é servir as pessoas, é ficar na porta, sabe? A parte do serviço. Isso daí pra mim é, sei lá, eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem. E eu não me sinto bem só na igreja, eu me sinto bem em qualquer lugar, até no meu trabalho. Eu me sinto muito bem, é tanto que eu trabalho na área da limpeza, né? Hoje, graças a Deus, né? Eu tive uma oportunidade e hoje eu sou líder lá, né? Sou líder lá. Mas eu entrei como serviços gerais, depois fui auxiliar de limpeza e hoje sou líder, então isso é muito bom. Uma coisa que eu sofri muito, gente, quando eu fui passada a líder por causa da minha timidez, né? Porque você tem sempre que fazer reunião, você tem que conversar com o pessoal, né? Então, mas o Senhor tem trabalhado nisso. Isso é muito bom, isso é muito bom. E a igreja ajuda um pouco, né? Nisso. Tipo, Isso. você tem que lidar com pessoas, às vezes, até às vezes, né, nos lados que você pregou, aqui na igreja você fala alguma coisa, uma palavra de oferta, tudo isso te ajuda um pouco, né? Com toda certeza. De trabalho. Com toda certeza. Apesar que a turma aqui na igreja é maior do que a do serviço. Dá mais nervoso. Mas é muito legal você falando, porque é vocação, né? Com tipo certeza. assim, porque eu gosto de falar isso, eu acho que é importante. Às vezes a gente mede as pessoas, principalmente no ambiente de igreja, por aquilo que ela faz e como se quem está no altar está fazendo um serviço mais valoroso do que quem não está no altar. E não, porque, na verdade, se a gente não tiver os vocacionados para o serviço, os vocacionados para pregar, os para cantar, os para tocar, a gente consegue construir, né, a igreja. É verdade. Se tiver só quem prega, e aí, quem vai servir? Se tiver só quem serve, e aí quem vai trazer a palavra? É Então, verdade. É importante isso, a pessoa entender o que Deus chamou ela e de cabeça nisso. Top. E você realmente, assim, a gente percebe. Né? Com certeza. É nítido, assim, essa vocação de querer servir, de querer ajudar. Eu gosto muito. Eu sou muito observadora, gente. E assim, não é só no serviço, é no trabalho também. E o bom, assim, apesar que já faz bastante tempo que eu trabalho nessa empresa, né? 9 anos. 9 anos. Mas, tipo assim, graças a Deus, o pessoal, assim, eles têm uma confiança muito, assim, em mim, né? Então, o legal é que, às vezes, quando eles... Até para dar uma oportunidade para alguém, eles perguntam para mim. Então, eu fico feliz com isso. É o que as pessoas estão vendo, né? Exatamente. É muito bom isso. Gostoso. Porque o Henrique falou aqui, eu quero que ela conta pra gente a história do Henrique e do pão. Então, boa. Carla, conta pra gente como foi o Henrique. Porque o Henrique contou pra gente aqui e a gente tá esquecendo, né? Não pode esquecer. Não pode. E assim, e outra coisa, a Júlia, ela é parecida com o Henrique nesse negócio ou ela é mais tranquilinha, você acha? Não, eu acho... Ela deixa a Bíblia. Ainda não chegou nessa fase, né? Vamos ficar de olho. Não, a Júlia ainda tá com 10 anos, gente. A gente vai ficar de olho nela. Me ajuda aí, já vão me ajudar em oração, hein? Vamos. Mas como é que foi esse negócio do pão do Henrique? Conta pra gente. Foi. A Júlia era bebezinha ainda, bebezinha. Eu não lembro se eu ainda estava de resguardo, né? Tinha ganhado a Júlia há pouco tempo. Mas eu lembro que a Júlia era bem bebezinha. E realmente essa história aconteceu, gente. Aconteceu, né? Como ele falou, eu morava... Eu acho que você lembra aquela casa lá na Viela, lá com aquela escadona, né? Então, e para mim ficar saindo era ruim. O Henrique estava em casa, né? Ele poderia ajudar. E o Henrique foi buscar esse bendito pão e o Henrique demorou a noite inteira na rua. E eu vi que ele estava demorando, né? E daí, quando eu saí lá fora, eu vi as coisas dele lá, a roupa, a Bíblia dentro do balde. Já comecei a tremer, porque antes disso ele, né, já vinha aprontando, já vinha saindo, né? Estava participando de um concurso do Passinho do Romano. Nossa, quem é dessa época? Quem lembra? Isso ele não contou pra gente. Isso. É a coisa mais ridícula. É horrível. Ele participou. Pode fazer, eu lembro. É isso, ele participou, gente, desses concursos aí. E aí, eu não lembro exatamente como que foi. Eu não sei se eu entrei em contato com a tia dele ou com a prima dele. Eu acho que foi com a prima dele.
E ela foi e falou assim para mim, tia, eu acabei de ver o Henrique aqui na rua de cima com os meninos. Né? Aí eu não tive dúvida, gente. Eu peguei a Júlia, eu desci aquelas escadas e fui atrás dele. E eu ainda vi o Henrique de longe. Mas quando ele me viu, ele se mandou. Ele não lembrou disso, mas isso aconteceu. E eu fui para casa. E eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Eu não sabia se eu chorava, se eu orava, se eu pedia para... Se dava uma surra. Aí eu lembro que eu entrei em contato com a Ara mesmo. Aí eu comecei a conversar com a Ara. A Ara falou, ó, qualquer coisa, se ele não aparecer, você me liga. Né? Aí foi dando a madrugada, tudo. Eu falei, não vou ficar incomodando também as pessoas, né? E liga para um e liga para outro. E nesse dia, eu até consegui falar com a Letícia também. Nossa. Com a Letícia. Aí eu consegui falar com a Letícia, a amiga dele lá. Aí a Letícia falou, ó, Carla, a gente tá numa festa, tal, não sei o quê. Ela falou. Aí ela falou assim, só que ele tá lá com os meninos agora, mas eu vou conversar com ele para ele ir para casa, não sei o quê, né? Aí eu não sei se eles conversaram, se não conversaram. Só sei que o Henrique chegou em casa, era quase 5 horas da manhã. Nossa, meu Deus. Aí eu comecei, né? Rasguei o verbo, né? Sim, claro. Eu sei que foi, mas aquela noite passei muito nervoso, gente, muito nervoso e preocupação ao mesmo tempo, né? Que ele estava numa época que ele estava com a cabeça muito bagunçada, muito virada, né? Dessa época. Tava rebelde e tudo, então foi difícil. Mas, graças a Deus, hoje eu tô orgulhosa do homem que ele tem se tornado. É isso. Isso é legal. E agora, Isso. o Henrique pai. Nossa, ele me surpreendeu, gente, completamente. Apesar que quando estava perto dele sair de casa, eu já tinha observado, né, uma grande mudança nele nisso, né? E tipo assim, né, depois que a Maitê chegou, ele mudou completamente, assim, né? Dá para ver que ele é, né, um ótimo pai, né? Tá se tornando um ótimo dono de casa. Então, isso para mim é motivo de orgulho. Né? Com Nada certeza. que uma responsabilidade não deu um jeito. Ou vai abaixo. Eu brinquei com ele quando eu soube, né, que a Tainá estava grávida. Eu falei assim, agora, Henrique, ou vai ou racha. Não é? Agora você não tem escolha. Não tem pra onde correr. E com a gente aqui você não vai rachar, você Não vai ter vai. que ir. Ó, gente, mas uma coisa assim, eu não poderia deixar de falar que quando eu fiquei sozinha com a Júlia pequena, ele foi um paizão para a irmã dele. Isso eu não posso deixar de falar. Ele foi um paizão, ele me ajudou muito na criação da Júlia. Mesmo ele todo torto com a rebeldia dele, né? Mas, né, ele sempre procurou ensinar as coisas certas para a irmã dele, corrigir ela, cuidar dela, né? Sim. Quantas vezes eu tive que ir trabalhar e deixar ele em casa com ela? Às vezes ele até faltava na escola para ficar com a irmã pequena em casa. Isso é legal. Ele me ajudou muito com a Júlia, muito mesmo. Já foi treinamento para agora. Eu também acho. Vai ter, né? É verdade. Eu também acho, porque lembra lá no chá revelação? Verdade. Foi. Verdade. Trocar a bebê lá de... Foi muita fralda que ele Verdade. trocou. Mamadeira. Não, Ganha, vai ter que fazer depois pra sempre. Pois é. Mas é muito legal ver esse... O Henrique, ele tem dessas, né? De dar pra gente os dias mais difíceis, de matar ele. Isso, é verdade. É verdade. Já Muito fez bom. comigo também. Da hora. Não, vou te perguntar, porque você estava falando uma coisa, eu lembrei agora. Eu tinha guardado aqui para perguntar, e aí fui esquecendo. Mas você falou sobre as visitas nos lares, etc e tal. Tem alguma história aí para vocês, como que era essa... Porque eu vejo que a Mensagem Plena, hoje a gente tem menos, né? Então, isso assim, de visitar. E eu sei que visita em lar é sempre tem alguma coisa, uma casa que você vai, que Deus muda, que o culto está diferente, que Deus revela alguma coisa. Você tem alguma coisa para contar dessas suas... Você lembra? Ai, já Uma coisa faz... bem marcante. Já assim. faz um tempinho. Não, mas assim,
A que eu achei marcante mesmo foi essa desse lar que eu falei para vocês lá no Maria Disse, né? Do irmão lá e da Patrícia e tal. Assim, a vida deles, a história foi completamente transformada. Sim. Mas pena que não sei o que aconteceu, que ele virou a cabeça e saiu da presença do Senhor e deixou a família dele. E hoje eu, na verdade, nem sei aonde ele anda. Mas naquele momento, gente, sim, foi uma grande transformação. Foi uma grande transformação. É porque eu não sei, né? Assim, eu já passei tanta coisa e mesmo nas minhas falhas, né? Eu tento estar na presença do Senhor, né? Eu procuro estar na presença do Senhor, mas infelizmente nem todo mundo é assim, né? Sim. Né? Eu não sei se uns têm mais força, não sei, mais perseverança. Outros acabam, sei lá. No meio do caminho. Isso, é. Eu também vi muita gente também. Mas eu penso muito na Sermão do Monte lá de Jesus, quando ele fala da casa na rocha e a casa na areia. É isso. É. E no final é isso mesmo, porque a maioria das pessoas que acaba desistindo assim no meio do caminho, infelizmente é porque estava com uma casa na areia. Sim. E a maioria, porque realmente quando chegou mesmo, bateu o vento, assim, e às vezes não foi no primeiro vento, né? Às vezes foi no segundo, no terceiro, foi uma tempestade mesmo, mas aqueles que estão firmados mesmo na rocha, pode vir um furacão Katrina que Verdade. balança, às vezes balança, às vezes dá uma É que eu balançada. diga, já levei altas sacudidas da vida. É verdade, minha irmã. Altas sacudidas, sabe? E eu posso contar uma bênção, gente? Claro, por favor. Tem uma bênção que vocês sabem, mas vocês não me perguntaram, né? Então eu vou. Olha, então conta que, olha, passamos batido. Né, Sim, eu sei. Eu sei qual que é a benção que ela vai contar. Que ela está de mudança. É essa benção? Verdade. É. É verdade. Conta pra gente. É uma bênção, assim, enorme na minha vida, porque se eu falar para vocês que eu acreditava que eu tinha condições de comprar um apartamento, eu falaria para vocês que eu não acreditava de jeito nenhum. Mas a palavra, né, gente? A palavra ela tem o poder de mudar aqui e mudar aqui, né? Com certeza. Então, a partir do momento que eu ouvi essa palavra e eu tomei posse e eu continuei correndo atrás, eu consegui. E foi uma coisa que eu consegui também na pandemia. Acho que na mesma época que foi comprado aqui, né, aqui o prédio da nossa igreja aqui, eu também consegui comprar o meu apartamento. Falar para vocês que tá sendo fácil, não tá, gente. Não tá, gente, não tá. Mas graças a Deus, né, logo logo a chave tá saindo. Eu acredito que nesse mês ainda sai a chave, né? Esses dias eu tomei um susto porque eu tive que pagar um boleto alto e eu não tinha R$1, gente. Não tinha R$1. E Deus fez um mover e eu consegui esse dinheiro e eu paguei. E logo, logo eu vou mudar, né? E onde que é? É em Itaquá, gente. É em Itaquá. É um pouquinho longe. Mas vamos ver aí o que o Senhor tem preparado. Isso. Tenho orado muito e o Senhor sabe de todas as coisas, né? Quem sabe não terá uma mensagem plena em Itaquá, né? Lá dá pra afundar. Tá bem longe. São Paulo. É verdade, né? Então. Entendi. Mas é isso. Mas assim também, se Deus falar pra você ficar por lá na igreja lá, você vai vir visitar a gente de vez em quando. Sim, com certeza. Com certeza. Verdade. Eu vou orar para que o Senhor tire o medo de eu dirigir, né? Carlinha, é o seguinte, muito bom ter você aqui, né? E assim, é o que a gente vê mesmo de você, de alguém que serve, alguém que até eu acho que na dinâmica do sítio que a gente fez, da juventude, agora não lembro. Que legal, né? Ela faz parte do grupo agora
junto comigo, né? Dos que não são jovens, né? Ah, sim. Não, Carlinha, vocês estão bom. Foi pra gente. Curtiu o sítio da... Sim, com certeza. Você? Dá pra aguentar? Não, de boa, de boa. São jovens disciplinados, né? Exército. Mas acho que eu não lembro se teve uma dinâmica que a gente fez de entregar uma carta, né? Acho que faz uns 2, 3 anos, e aí eu tinha tirado você. Foi. E aí eu lembro lá que eu escrevi lá é exatamente isso, assim, são histórias que se a gente jogar pro mundo, né? Você dá só os detalhes pro mundo, o mundo vai falar, daí deu tudo errado, né? Mas não, a gente vê assim a mão de Deus assim na sua história, te direcionando, te alinhando, assim, maravilha. É o que eu falei pra vocês, né? O Senhor é presente na minha vida desde quando eu era sementinha no ventre da minha mãe. Eu olho, gente, e eu só vejo a mão de Deus. Eu falo isso pro Senhor quase todos os dias. E eu agradeço sempre a Deus pelo cuidado dele, gente, porque eu sou o quê aqui na Terra? Só uma simples sementinha, né? Um grãozinho de areia. Se não é o Senhor na minha vida, eu não vejo outra... Não, e que ele te conserve assim, porque essa consciência, quem te deu foi o Espírito Santo, de entender que você está totalmente dependente dele. Sim. E essa é a coisa mais importante do mundo. Com certeza. É você ter essa noção de que realmente é só ele, não tem o que a gente fazer. E que ele te conserve assim, né? Sempre você sabendo disso, entendendo isso, perseverando com ele. E contando com a gente, né? Contando com a gente aí no permite. É muito bom isso, que a gente né? puder ajudar como igreja, né? A gente sempre vai estar por aqui. A gente não é perfeito, não. Mas é verdade. A gente tenta. Com certeza, eu digo mais ainda, viu? Você é uma bênção poder compartilhar, né, contigo de muita coisa que a gente viveu, né? Tanto no sítio como aqui como igreja. E ver que como realmente Deus sustentou você até aqui, e realmente Ele cuidou de você desde lá de trás, né, até aqui, e é muito legal acompanhar tudo isso, né, como irmãos em Cristo e igreja que nós somos, e eu fico muito feliz, sabe, por tudo que você passou e ver você assim, e você é uma pessoa que tem uma coisa que eu gosto muito, né, que transmite uma paz, uma coisa muito boa. Verdade. A gente quer querer estar perto de você, porque você não é aquela, né, não é aquela mulher irritada, nervosa, né, que é pessoa chata, né? Ela é uma pessoa que transmite muita paz, e isso é muito bom, né? E é uma coisa rara, né? Então é muito bom ter você conosco. A gente agradece muito, porque você é uma bênção mesmo de Deus nas nossas vidas, viu? Então Deus continua te abençoando muito, minha irmã. Amém. Mas mesmo assim, você não vai poder dar pergunta do milhão, né? Porque essa pergunta aí é para ver se o Senhor vai continuar ou se hoje vai encerrar. Essa foi uma da pastora William, né? Não mas a gente sempre, né, faz essa última pergunta que é da Bíblia, né? Dos livros da Bíblia, e qual que é o que você mais gosta ou se identifica, né? E por quê? Eu gosto muito de Ruth. Vocês já imaginam por quê, né? Eu gosto muito de Ruth. E assim, gente, é lógico que tem outros também, né? E também gosto de 1 Samuel por causa de Ana. Que legal. Muita coisa que me identifica assim, né? E assim, os Salmos de Davi também gosto muito, né? E assim, tem umas partes de salmos, sei lá, né, nos desesperos da nossa vida, sei lá, né? É tão bom, é tão, né? Não é? Cria em mim, Deus, um coração puro. Nossa, vem ali assim, na alma mesmo. Exato. Então... Top. Muito bem respondido. A gente vai mandar a foto para Perfeito. Fechou, galera. Seguinte, vocês que assistiram até aí, muito obrigado, né, por assistir. Dá um like, comente. Por gentileza. E aí o Jorge vai dar aquela nossa última dica. Dar o like é muito importante, gente. Porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar para outras pessoas também. O pastor William mandou falar isso aqui. O pessoal assistir. Que aí quanto mais você curte, comenta, mais vai aparecer aí para a galera, para o pessoal acompanhar. E, por favor, gente, comente. Né? Comente aí quem vocês querem ver,
Comente sobre o que você achou da história da nossa irmã, que foi uma bênção. Então, comente quem vocês... Se você ainda não participou e quer participar, me chama e a gente vai ficar ligado. E fica sabendo, ninguém vai ficar de fora. É isso aí. Deus abençoe.